Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla React, trazendo notícias diárias para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo aqui no nosso canal, o YouTube está te divulgando para vocês o nosso vídeo aqui. Peço a vocês que nos ajudem deixando seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sino e compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos. Estamos trazendo para vocês mais um pacotão de notícias diárias sobre o Flamengo aí com Mauro César Pereira e Alarbe aí. Estará aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui do YouTube da SE Live. Lembrando vocês que o próximo jogo do Flamengo será nesta quinta-feira às 21 horas da noite no estádio do Maracanã. Partida válida pela Copa Libertadores da América. Será o primeiro duelo ali das oitavas de final da Copa do Brasil entre Flamengo e Olímpia. Mas só para falar rapidinho, que a situação do Pedro, Mauro, não sei se você concorda comigo, para mim é uma sucessão de erros. É claro que quando entra a violência, é o maior erro e ponto. Porque para mim, eu ainda gostaria de ouvir o Pedro, por exemplo. Eu acho que o Sampaoli, provavelmente, depois da partida contra o Olímpia, ele com certeza vai ser indagado, e aí ele vai falar sobre o assunto. Mas, primeiro, o Pedro começa errando, porque não vai aquecer. Nenhum profissional pode se recusar a aquecer, é um funcionário do clube. E aí o Pedro, que estava errado, né? O preparador, que tinha pedido para ele aquecer, perde totalmente a razão, e de vez, porque o agride. E aí a razão vai para o lado do Pedro. Por mais que tenha esse erro e que tem que ser multado, tem que ser conversado, Pedro, não existe isso, o jogador vai e falta o treino de segunda-feira. E não comunica. Não quero nem entrar no mérito, porque, tipo assim, no mínimo assim, estranho. Foi no dentista, e o Mauro, parabéns, Mauro, você foi o primeiro que deu essa informação, né? Eu estava assistindo lá, o programa na Jovem Pan, mas não existe, por mais que você tenha um problema, em qualquer empresa que você trabalhe, não precisa, você pode ser médico, advogado, engenheiro, qualquer empresa que você trabalhe, você não avisa depois que você não foi. Você liga antes para avisar. Eu não tenho como ir. Eu estou com esse problema, esse. Então, enfim, aí avisa depois. Então, enfim, uma sucessão de erros que parece que o Flamengo conseguiu aparar um pouco as arestas. Segundo a informação do Caê, né, eu não tive essa informação no treino ali, não teve muita conversa de Sampaoli e Pedro, mas normal. Mas, enfim, eu vi as imagens do treinamento que o Flamengo publicou. O Pedro treinou normalmente ali com o elenco, mas aparentemente aparou as arestas, e o Flamengo tinha até colocado o Pedro perguntando se ele queria ficar fora da relação e etc. Não, ele falou que queria voltar a treinar. Então, ver se espera as arestas. Mas para mim foi uma situação de erro, um querendo errar mais que o outro. Quando um pegava a razão, queria perder, como foi o Pedro faltando o treino, né, Mauro? Exatamente, como você falou, você avisa antes, né? Você não avisa depois. E não é possível, né? O Pedro, com tanta gente, tem assessor, tem empresário, tem não sei o quê, os caras fazem a reunião, não tem ninguém que possa avisar ele mesmo, mandar um WhatsApp, falar, olha, mandava lá para o Marcos Braz, para algum daqueles gerentes do Flamengo lá, tem um monte de gerente no clube, parece banco, né, cheio de gerente, mandava lá, olha, eu não tenho como ir hoje, manda um áudio, olha, seguinte, estou com um problema aqui, não está legal, a cabeça não está boa, não estou dormindo bem, sei lá, aí ele e não iria, pronto. Aliás, a informação que eu apurei no domingo sobre a punição é que ele não ia ser punido naquele dia, não ia ser punido na segunda-feira, né? A ideia do Flamengo era deixar ele voltar a treinar, acalmar as coisas, baixar a poeira, passando alguns dias, chamar para conversar, né? Quando sentisse que fosse um momento mais propício, questionar o comportamento dele, que não foi nada correto, até porque isso não pode passar em branco, né? Senão vira uma rotina, né? E não dá para aceitar. O jogador não quer aquecer. Que negócio é esse? Não existe. Não entrei, não vou aquecer. Já teve o Vidal no Campeonato Carioca, no jogo contra o Boa Vista, dando chilique no banco, que o Vitor Pereira não colocou ele para jogar contra o Boa Vista, ele começou a jogar chuteira longe. Isso não pode acontecer. Mas seria depois dessa conversa, com calma e tudo mais, e ele certamente receberia uma punição, como o Gabriel também sofreu uma punição, e não foi no dia seguinte, foi 3, 4 dias depois, quando teve esse episódio recente que ele deu um chilique lá no vestiário, queria ir embora do Maracanã, porque se machucou, teria reclamado do gramado, enfim. E aí o médico diz a ele, não, você não pode ir embora, não teve ainda o sorteio do antidoping, se você for sorteado, você tem que fazer o antidoping, se você for embora, não estiver aqui na hora, vai caracterizar como se você estivesse dopado, e vai ter problema, pode ter uma suspensão imediata e tal.
E aí o Marcos Braz fala alguma coisa, eles discutem, e ele foi punido depois, o Gabigol. Recebeu lá uma penalidade, lá, uma multa, algo assim. E foi assim, foi bem discreto, não teve estardalhaço, não teve nada. Passou um tempo, foi lá, puniu, acabou, ponto final. Seria algo parecido. Então o Pedro não ia passar na segunda-feira pelo desconforto de ter que discutir o seu comportamento pré-agressão, que foi errado, muito errado, naquele momento. Em suma, essa discussão não teria ganhado vulto se ele apenas não desse uma mensagem: olha, eu não tenho como comparecer hoje no trabalho, não estou legal. Pronto, não iria, estava tudo certo, ninguém acho que ia brigar com ele por isso, e a coisa seguiria de uma forma mais tranquila. Deixa eu dar uma lida aqui no Superchat. A gente tem Superchat pedindo pra galera, ó. Estamos com 4.200 pessoas na live e 1.100 likes. Galera, vamos subir o like, vai no joinha aí, que é muito importante pra gente. Clica no joinha. E se quem não for inscrito, se inscreve no canal. Estamos muito perto de 50 mil inscritos. 50 mil inscritos, e é muito importante para o crescimento dessa live. O Bruno Silva falou: que país a janela ainda está aberta para comprar o Pedro? O Bruno, algumas. A janela fecha aqui no Brasil para poder contratar, mas a janela em vários países da Europa segue aberta até o final de agosto. E, por exemplo, na Arábia, por exemplo, vai até setembro. Então, enfim, existe sim o risco de clubes aqui perderem jogadores e não conseguirem repor, porque a janela brasileira vai estar fechada, o que para mim é um grande erro. Para mim, janela tinha que ser padronizada, porque tem esse risco, né? Às vezes o clube se estruturou, agora estou com o elenco formado, chega um outro clube com janela aberta, tira um jogador e você não pode repor, tá? O Edmar Farias mandou um superchat aqui também. Tinha gente querendo colocá-lo no Corinthians, nem esperar o defunto esfriar e nem sair o atestado de óbito. Edmar, mas é o que eu falo, né, cara? Prioriza, assim, cara, os conteúdos de quem você acredita e confia. Não anexo nenhum. Primeiro que o Corinthians não tem dinheiro nenhum para pegar o Pedro. Começar por aí. Segundo, a janela está fechada. O Corinthians ia gastar... Apesar que o Corinthians já fez algumas loucuras, mas o Corinthians ia gastar uma fortuna, por exemplo, de salário do Pedro para ele jogar só a Sul-Americana. Sul-Americana que o Luxemburgo, inclusive, está botando time reserva do Corinthians. Enfim, tem coisas que, tipo assim, não dá nem para levar muito a sério, Edmar. Não dá para levar nada a sério, entendeu? Nada a sério. O Corinthians está perdendo seu principal atacante na temporada, que é o Roger Guedes, porque só tinha 40% sobre o jogador e não tem como não só competir com o alto salário que oferece ele, mas não tem como impedir a venda ou colocar o que ele quiser ali, porque só tem 40%. Ele não tem controle sobre os próprios jogadores. O Corinthians tem uma dívida colossal, continua gastando o que tem e o que não tem. É uma gestão terrível. O Corinthians é um clube, gente, que ele tinha que estar competindo com o Flamengo igual para igual, no clube do bilhão. Tinha que ser os dois ali faturando 1 bilhão e tal, e doando por jogadores no mercado, brigando pelos títulos, né? O Corinthians está numa situação assim que não dá nenhum sinal de que vai sair disso, porque tem um tipo de gestão à moda antiga. Então, quando alguém fala isso, é só para pegar o teu clique. Chega assim, não é nem ridículo, é uma piada absolutamente sem graça, porque o Corinthians não tem condição. É um desrespeito com o torcedor do próprio Corinthians. É uma sacanagem com o torcedor do Corinthians que vai acreditar nisso. Aquele cara mais ingênuo fala: porra, o Pedro no Corinthians. Não vai, meu amigo, não vai. Não vai. Sabe o que parece isso? Sabe aquelas pegadinhas? Que o cara tá passando na rua ali, aí vem aquela mulher linda, maravilhosa, começa a dar mole pro cara, e o cara acredita, né? Quando vem o cara no final, ele é zoado. O cara fica, nossa, amigo, não é contigo, tem alguma coisa estranha, desconfie. Do nada, mulher linda, né? Começa a pegadinha de televisão, né? Aí o cara fica todo empolgadão ali, aí acha que é com ele, aí no final ele é zoado. Ou aparece o namorado, fortão, ele faz aquelas cenas ali, aquelas sacanagens lá, o cara acaba sendo exposto. O cara foi desconfiado e fala assim: pô, você não é comigo, não. O que aconteceu? Do nada, hein? O cara até bilhete premiado da loteria, o cara estranha, né? Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu? Uma coisa que não faz muito sentido, nenhum sentido. O torcedor é desrespeitado por quem espalha uma fake news dessa. E olha só, não estou falando que o Corinthians não possa ter um jogador, claro que poderia ter, se fosse bem gerido. É um clube grande demais, mas a administração ela não viabiliza isso. Então, isso é um absurdo, é uma piada isso aí. E outra coisa, Alan, o Pedro quer sair. Sim, ele tem um contrato com o Flamengo, renovado em janeiro, até 2027. Ele é muito bem pago, o clube cumpre todas as suas obrigações. Ele não é titular absoluto, porque no Flamengo, só titular absoluto mesmo, que ninguém questiona. Porque o Gabigol também é titular, sim, mas a torcida questiona o Gabigol.
E questiona muito. Boa parte da torcida questiona. O único titular inquestionável chama-se Arrascaeta. Ninguém questiona Arrascaeta. Eu não conheço nenhum ser humano que fala assim, não, o Arrascaeta tem que ser barrado. A não ser assim, tá mal fisicamente. Eu mesmo falava no começo do ano, cara, o Arrascaeta tá se arrastando. Então bota no banco, bota para treinar, põe o cara em forma e depois traz de volta. Não adianta colocar em campo se não consegue jogar. Agora, tecnicamente, ninguém questiona Arrascaeta. Eu não conheço ninguém, torcedor do Flamengo, de outro que fala assim, não, Arrascaeta não tem que jogar. Que é o craque do time, né? Ele é o craque do time. O craque do time é ele. E outro que não é muito questionado, raramente é questionado, mas está voltando de lesão e tal. Há pouco tempo é o Bruno Henrique. Você não vê ninguém questionar o Bruno Henrique também, pela regularidade, pela forma como se comporta. Agora, se olhar todas as posições, cara, cada vez mais vai ter briga por posição, gente. O elenco é forte, o clube tem dinheiro, não está contratando agora, mas já contratou esse ano o Ayrton Lucas, o Rossi, o Luiz Araújo e o Alan. 4 jogadores. Se não contratar agora, vai contratar em janeiro. Pode ser que contrate alguém agora sem contrato. O elenco já é forte, pode ficar mais forte, deve ficar mais forte e vai continuar sendo assim pelo momento financeiro do clube. O que isso significa? Quem chegar no Flamengo é mais ou menos, guardadas as devidas proporções, não estou comparando o nível do elenco, mas a situação, entendam. Como quando o cara chega num grande clube europeu, que tem aquele super elenco internacional. O cara sabe que ele não vai ser titular absoluto. O Grealish, que fechou a temporada titular do Manchester City, jogando bem, ele chegou 2 temporadas antes como jogador mais caro, 100 milhões de libras. Ele foi reserva a maior parte do tempo, só nessa temporada que ele ganhou a posição. Aí ele põe no banco, por exemplo, o Mahrez, que é um jogador que tem história no clube, de títulos, ótimas atuações, jogador super decisivo. O Julián Álvares, campeão do mundo, barrou o Lautaro Martínez na Copa, foi campeão com a Argentina, é reserva no City. E não reclama não, tá? Quando entra pilhadaço, porque o titular é o Haaland. São estilos diferentes, mas o 9 titular é o Haaland. O Álvares é a opção do Guardiola. E isso acontece em vários clubes. Então, não estou comparando o nível técnico. Óbvio, gente, que os times europeus são melhores. Mas titular, nessas equipes, são poucos jogadores. Porque você tem gente boa em tudo quanto é posição. Então, tem sempre uma disputa. Um momento, uma titular, daqui a pouquinho outro recupera a posição. E o Flamengo tende a ser assim. Então, o jogador que for para o Flamengo, isso vale para o Pedro, para qualquer um, ele tem que ter consciência do seguinte: lá eu vou ter que brigar para jogar. Para jogar os principais jogos ou para ser a primeira opção do técnico. Porque a briga é pesada. Mas olha, eu vou receber em dia, vou disputar títulos, vou jogar num time forte. Então, assim, tem uma série de pontos positivos aí que são bem maiores que os negativos. E Pedro, quando chegou ao Flamengo, no começo de 2020, ele veio para ser opção. O Flamengo tentou o Balotelli, não conseguiu contratá-lo, até estava bem encaminhado. Aí o Mino Raiola, já falecido inclusive, que era o empresário dele, eleva a pedida pelo Balotelli. Isso bate no financeiro. O financeiro do Flamengo era o Valim Vasconcelos, não é nem o Rodrigo Tostes. Quando bateu no financeiro, o Valim falou: não pode. Por quê? Essa pedida dele ultrapassa o nosso teto. A gente estabeleceu um limite aqui para o Balotelli. Podemos investir tanto no Balotelli. O que ele está pedindo já passa. A gente não vai além disso. E barrou e acabou, não veio o Balotelli. O Flamengo foi até o final do ano sem Balotelli. Aí ganhou com o Lincoln de reserva do ataque, o Renier entrava como falso 9 quando era necessário, Jesus dava o jeito dele. Aí entra outra temporada, Jesus fala: eu quero o meu Balotelli, eu quero o centroavante. Pegaram o Pedro emprestado. Pedro havia feito, num semestre, 4 jogos pela Fiorentina. Nunca como titular, somou 59 minutos. Pouco mais de um tempo de jogo. Menos de 1 hora jogando, somando os picadinhos de 4 jogos. Aí ele é emprestado ao Flamengo, com preço fixado de 14 milhões de euros. Ele veio para ser opção, porque a dupla de ataque já estava consagrada. Bruno Henrique e Gabigol. Campeões da Copa Libertadores, campeões brasileiros, rei da América, artilheiro da final, goleador da temporada, o outro segundo goleador. Quando o Gabigol não jogava, o Bruno Henrique resolvia. Vídeo jogo contra o Corinthians, aquele 4-1 no Maracanã, que ele roubou o Fábio Carille, técnico, que o Gabigol não jogou, o Bruno Henrique destruiu, né? Então, o Pedro já sabia o seguinte: eu estou chegando num time que tem 2 caras no ataque que são uma dupla infernal. E já são ídolos da torcida. Eu vou ter que brigar pelo meu espaço. Ele sabia disso. Se ele pensasse, e deve certamente ele pensou na época. Então, eu sou o quê? Eu sou uma opção diferente. Eu tenho uma característica diferente do Gabigol, atacante de movimentação, Bruno Henrique, velocidade, também com presença de área, cabeçada e tal, ele é bom no jogo aéreo, mas o Pedro é o referência. Eu reverência na comemoração e eu referência com F na área. E ele é o cara que chegou do Flamengo para isso, para ser uma opção ao Jorge Jesus. O Jesus sai, vem a pandemia, ele sai, e o Pedro continua sendo opção. E foi assim com os técnicos que vieram depois. Domenech, Rogério Ceni, nunca foi titular absoluto.
Aí o Flamengo compra os direitos dele. Ele teria oportunidade na época de falar, não quero jogar no Flamengo, eu não sou o titular absoluto aqui, quero voltar para a Itália. Ele poderia fazer isso. Se ele não quisesse ficar no Flamengo, não adiantaria o Flamengo comprar, pagar os 14 milhões. Ele aceitou ficar no Flamengo. Vamos lembrando, gente, olha, aí já estamos entrando em 2021. O Flamengo pagou 14 milhões. A Fiorentina depois se arrependeu, porque ele foi, mesmo não sendo titular absoluto, ele foi bem no Flamengo naquele ano. E aí a Fiorentina viu que o jogador se valorizou, mas já tinha colocado lá o preço fixado, o Flamengo foi lá e contratou o Pedro, pagou os 14 milhões, de acordo com o que estava programado, eram aquelas parcelas e tal. Então ele faz um contrato em definitivo com o Flamengo, não é mais empréstimo. E joga no Flamengo, e joga. Aí quando chega em 2022, tem a lesão do Bruno Henrique, contra o Cuiabá. Primeiro jogo sem o Bruno Henrique, Flamengo e Atlético Mineiro, 2-1 para o Galo, brasileiro. Segundo jogo, Flamengo e Atlético, 2-1 para o Galo, Copa do Brasil. Depois teve o jogo do inferno, né, que o Flamengo virou. Eliminou o Atlético. Nesses dois jogos, a opção, a ausência de Bruno Henrique foi, primeiro, Vitinho, segundo, Arão, que estava no banco. Essas foram as opções na época do técnico Dorival Júnior. No terceiro jogo, que foi contra o América Mineiro, no Rio, um sábado, naquele sábado, começo da noite, final de tarde, o Flamengo venceu por 3-0, formou-se a dupla Pedro e Gabigol. E dali foi. Então, nem foi no primeiro jogo que o Dorival colocou os dois. Ele veio do banco nesses jogos contra o Galo. Ele começou com outros atletas testando, depois o Dorival fixou, deu certo e fixou a dupla Pedro e Gabigol. E aí, o Dorival encontrou um jeito, a gente sempre falava, encontrou um jeito não, ele não tem o Bruno Henrique, então ele coloca o Pedro, finalmente ele percebeu que é o Pedro. E aí a coisa deu certo. O Paulo Souza já tinha colocado os dois juntos, os três juntos. Flamengo 1, Goiás 0, brasileiro do ano passado, Maracanã, gol do Pedro. Bruno Henrique pela esquerda, Gabigol na direita faz uma jogada com o Mateuzinho, que cruza, Pedro faz o único gol do jogo. Os três em campo, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol. Paulo Souza do técnico. Então, ele entrou em vários momentos, ele ficou no Flamengo porque ele quis, ele aceitou ser contratado de definitivo porque ele quis, ele renovou o contrato porque ele quis. Em suma, o Pedro sempre soube que no Flamengo ele não era titular absoluto, ele teria que lutar por posição. E o detalhe, ele é o jogador, número do SofaScore, é o jogador que mais participou de gols, direto ou indiretamente, no Brasil esse ano, 32 gols, entre gols e assistências, né? Ele jogou 51% do tempo possível com o Sampaoli, ou seja, mais da metade do tempo, não jogou tanto, mas não jogou pouco, e jogou 15 das 18 partidas que teve o Flamengo sob o comando de Vitor Pereira. 15 em 18. E teve uma lesão no meio. Na época não tinha o Bruno Henrique. Agora ele tem entrado menos, tem sido banco em alguns jogos também, porque o Bruno Henrique voltou, aumentou a concorrência. Mas esse é um cenário que sempre foi esse, o cenário conhecido, gente. Sempre foi esse. Não é uma situação que o Pedro era intocável e de repente puseram no banco. Não. Esse cenário sempre foi assim. Então eu não consigo entender o porquê de todo esse auê agora, novamente. É difícil compreender. E na Copa do Mundo ele é reserva de um cara que nem centroavante que é o Richarlison. Exatamente, né? Tem mais um aqui repito, galera, consuma o conteúdo. Cara, você assinou um compromisso com o clube. Até 2027. Você é bem pago, muito bem pago. O investimento na sua contratação foi muito alto. Não é assim, né? Imagina o seguinte, né? O Verstappen está lá para ganhar mais uma vez o título mundial da Fórmula 1. Aí amanhã ele fala, o Verstappen brigou lá com o Christian Horner, lá, que é o chefe da equipe, não quer ficar mais na Red Bull, quer ir embora. Quer ir embora, vou para a Mercedes, vou correr junto com o Hamilton, formar a dupla. Não é assim, amigo. Você tem um contrato aqui, tem uma multa, não vai para o meu rival. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus. Da mesma maneira, ontem teve aquela lesão grave do Luciano Sanches, jogador do Argentino Júnior, né, aquela disputa de bola com o Marcelo. O Argentino Júnior vai ter que pagar o salário dele durante a recuperação, leve 6 meses ou 1 ano, ou o tempo que for, que ele tem contrato. Se ele fosse o Maradona, que começou lá, um craque do mundo e tudo mais, seria a mesma coisa. Não importa. Então, quando você tem contrato, você está protegido de uma lesão. O Luan, no Corinthians, até pouco tempo, até poucos dias, não jogava, não era aproveitado, mal tecnicamente, muitos questionamentos sobre sua conduta com relação ao próprio trabalho, mas o Corinthians tinha que pagar o salário dele. Não importa. Você tem um contrato, o clube tem que respeitar o contrato. O jogador também tem que respeitar o contrato. Agora, para ele sair, tem que haver um motivo. E aí que entra a forçada de barra. Muita gente tentou criar uma narrativa como se o Flamengo fosse o responsável
para mim, muito claramente, até depois de conversar com advogados, eu entendo que foi uma responsabilidade do indivíduo, que foi devidamente tratado e punido com afastamento, demitido. Acabou, ponto final. O Flamengo fez o que tinha que fazer. Então, ele quer sair, tem que ter uma oferta. E se ele briga na justiça, ele pode perder também. Entendeu? Ele pode perder. Tanto que algumas pessoas fizeram matérias. E aí, assim, uma boa. O cara, quando faz esse tipo de matéria, o cara faz a pauta para dar aquilo que ele quer. Eu quero a seguinte manchete: Pedro pode sair do Flamengo, diz a justiça. Ou dizem advogados, né? Não a justiça, dizem advogados. Aí você vai para o advogado e fala assim: vem cá, o Pedro pode processar o Flamengo? O cara vai dizer, todos eles vão dizer, pode. Se tem uma brecha menor que seja, poder, pode. A pergunta principal não é essa, amigo. A pergunta principal é: qual a chance que você vê nesse cenário para ele conseguir êxito? Você o aconselharia caso você fosse advogado dele, ele falasse, eu quero sair do clube, quero botar na justiça. Você daria esse conselho a ele ou você acha que ele teria uma chance de derrota que não valeria essa briga? Os três que eu ouvi falaram a mesma coisa, não. Eu não aconselharia, porque eu acho que a chance dele seria muito pequena. A chance de derrota seria maior. E a terra definiu bem. Um deles, com o que eu falei, falou, isso seria uma aventura jurídica. Ou seja, uma possibilidade pequena. Porque o Flamengo se cercou bem, fez tudo certo. Olha, gente, para quem não sabe, o cara agrediu o Pedro, dentro do vestiário. Na hora, quando começou a correria, o Pablo deu um soco no Pedro. Muita gente achou que era o Pablo zagueiro. Porra, como assim? O jogador bateu no outro. Não, era o Pablo, preparador físico. O Pablo zagueiro estava lá e jogou, né? Inclusive, a partida no segundo tempo. Aí, aquele forrobodó todo, aquela confusão coletiva, aí tem muitas narrativas. O Sampaoli não falou nada na entrevista, eu acho que ele fez certo. A coisa não tinha vazado ainda, né? Para você aí, abraço Albira, também Renato, todos os amigos que acompanham a gente nesse Sport Center. Tem jogo na quinta, sempre bom lembrar. Transmissão até exclusiva aqui da ESPN. E o Pedro voltou aos treinamentos nessa terça-feira, depois de uma conversa ontem com Marcos Braz, também com Bruno Spindel, vice-presidente e diretor de futebol, respectivamente, do Flamengo. Ontem ele era até esperado na parte da tarde no Ninho do Urubu, mas foram lá os seus empresários e depois seguiram para a casa do Pedro para uma conversa. E aí hoje o Pedro se comprometeu a voltar, assim foi feito, entrou precisamente às 9h34 da manhã no CT rubro-negro, ficou por lá pouco mais de 2 horas e aí fez as atividades, depois saiu, está à disposição para o jogo contra o Olímpia. Nenhum contato mais próximo ali com o Sampaoli, nada nesse ponto importante. Flamengo já quase sem esperanças em relação ao Wendel, porque pedindo mais de 20 milhões de euros, como no caso do Wendel, também o caso do Claudinho, aí passa do bolso do Flamengo. O Flamengo acreditava com a venda do Matheus França que até poderia comprar os dois, mas se fosse na casa dos 15, 20 milhões de euros, muito acima disso, não rola. Então o Flamengo está buscando mais alternativas aí no mercado, quem sabe mais uma investida última, cartada pelo Santa Cruz, pelo De La Cruz, confundi os nomes aqui, De La Cruz do River Plate, mas pode ser uma possibilidade amanhã no último dia de janela. Glaucia. Zenit faz uma contraproposta aí para o Flamengo e pede Pedro ou Vitor Hugo aí para liberar aí o Wendel ou Claudinho, isso aí. Zenit está brigando duro aí com o Flamengo. Hoje é o último dia aí da janela de transferência e o Flamengo ainda busca novos reforços. E após essa polêmica que teve aí toda com o Pedro aí, o nome dele começou a ser circular em alguns times da Europa. E visto que o Flamengo ainda pretende contratar Claudinho ou Wendel, a última notícia foi que Zenit aí pediu aí a liberação de Pedro, que seria uma troca ou com o Wendel ou com o Claudinho. Isso aí ia depender aí de quanto o Flamengo estaria disposto aí a dar em mão. Primeiramente, ele queria Pedro e ainda queria um valor aí específico, 5 milhões, 7 milhões. Eles iam analisar quanto de valor de mercado Pedro vale, liberaria Claudinho ou Wendel aí na troca de Pedro, ou também possivelmente Victor Hugo aí. Seria uma troca aí muito bizarra aí para o Flamengo, na minha opinião, aí, sendo que o Flamengo quer reforçar ainda o seu elenco. Não faria muito sentido o Flamengo liberar Pedro ou Vitor Hugo, um jogador jovem também, que pode valer alguns milhões de euros aí. Galera, esse foi aqui mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo para vocês. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link dessa matéria oficial aqui, que saiu no Globo Esporte aí,
falando sobre essa investida, essa contraproposta aí do Zenit, time russo aí, pretendendo Pedro ou Victor Hugo que chegasse aí com a troca para Claudinho ou Wendel. Seria uma troca que seria que com certeza é abalar o futebol brasileiro aí. Mas eu acredito que o Flamengo não vai cair nessa aí. O Flamengo não pretende vender Pedro, como já falou, e não faria sentido, né? Você trocar Pedro por Claudinho ou por Wendel, não faria nenhum sentido aí para o planejamento do Flamengo, pensando no futebol brasileiro aí, no futebol do clube em si, não faria sentido essa troca aí. No meu ver, seria uma troca bizarra aí.